Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de falar da política do Corinthians. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar do nosso tema preferido nesse canal, que é a política corintiana, os bastidores do Parque São Jorge, as guerras internas entre dirigentes e conselheiros, a reforma do estatuto, que a essa altura do campeonato a gente não sabe se vai acontecer ou não. É um assunto que eu tentei deixar de fora do canal nas últimas semanas para falar um pouco mais de campo e bola, de outras coisas, troca de técnico, mas o Corinthians não para, o Corinthians é uma máquina de bombas, é uma atrás da outra, e eventualmente a gente precisa falar da política, porque a gente se preocupa com o futuro do Corinthians, e é importante que a gente desvie o nosso olhar para esses assuntos. Antes de eu entrar no vídeo, vou deixar aqueles recados rapidamente. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, a gente passou de 230 assinantes, eu quero chegar a 300 ainda em abril, estou começando com metas humildes, então se você puder me ajudar o canal a crescer, eu agradeço. Compartilhe esse vídeo com outros torcedores do Corinthians, com outras pessoas que gostam de futebol, e se tiver a opção de hype esse vídeo, o YouTube vai entender que você gostou, que esse vídeo é relevante e vai compartilhar meu trabalho com novas audiências. Então vamos lá. A última vez que eu falei sobre bastidores do Parque São Jorge e política foi logo após a votação no Conselho Deliberativo para o afastamento do presidente, do então presidente Romeu Tuma Júnior. Essa votação foi provocada supostamente pelo Osmar Stabile e os seus aliados. É uma votação que o Romeu Tuma Júnior não reconheceu a validade. Ele alega que os dispositivos do estatuto vigente do Corinthians não foram cumpridos e que, portanto, ele não reconhecia aquela votação. E o que é interessante dessa votação é que, de fato, ela aconteceu, embora não tenha sido da forma mais ortodoxa, da forma mais correta do ponto de vista do estatuto, mas depois de alguns dias voltou tudo ao normal. O Romeu Tuma Júnior continuou trabalhando como presidente do Conselho Deliberativo. A ata dessa reunião ela não foi lavrada e não foi registrada em cartório, que é uma determinação legal. E o Romeu Tuma Júnior simplesmente continuou despachando do terceiro andar do Parque São Jorge, que é onde fica o escritório do presidente do Conselho Deliberativo. O que mudou de lá para cá, então, que me fez gravar esse vídeo? Pois bem, como vocês também sabem, porque a gente tratou isso aqui no canal, depois da reunião do Conselho Deliberativo, onde supostamente seria votado o texto da reforma do Estatuto do Corinthians, o Romeu Tuma marcou a Assembleia Geral para o dia 18 de abril, que seria no próximo sábado. Eu estou gravando hoje dia 14 de abril, à noite, vou soltar esse vídeo dia 15 de abril, quarta-feira de manhã. Então, daqui 3 dias seria a votação em Assembleia Geral da reforma do Estatuto do Corinthians. Eu disse aqui, quando aconteceu toda essa confusão, que eu jamais acreditava que essa votação iria ocorrer, e de fato tudo indica que pelo menos no próximo dia 18 essa votação não vai acontecer. Por quê? Saiu a notícia de que uma liminar pedida pelo conselheiro Felipe Isabella, que também é membro do CORE, era membro do Movimento Corinthians Grande, a Chapa 82, ele entrou com um pedido de liminar para suspender a votação marcada para o próximo sábado. Essa liminar foi concedida. Foi uma coisa até meio estranha, porque o processo correu em segredo de justiça, já tinha 20 dias que essa liminar o pedido de liminar tinha sido feito, e ela saiu então na última sexta-feira, e com isso a votação do próximo sábado fica suspensa. O que aconteceu depois que me deixou intrigado? O Romeu Tuma Júnior finalmente pediu afastamento da posição de presidente do Conselho Deliberativo após essa liminar, o que significa que, por um jeito ou por outro, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians hoje é o Leonardo Pantaleão, que até então era o presidente do Conselho de Ética do Corinthians e vice-presidente do Conselho Deliberativo. Um parênteses aqui que eu gostaria de fazer. Na semana passada, o Leonardo Pantaleão, ainda como apenas presidente do Conselho de Ética, deu um parecer a favor da expulsão do André Sanches dos quadros do Corinthians por conta do episódio dos gastos no cartão corporativo.
Depois de alguns dias, os demais membros do Conselho de Ética acompanharam o parecer do Pantaleão a favor da expulsão do Andrés, e com isso o caso foi encaminhado do Conselho de Ética do Corinthians para o Conselho Deliberativo do clube, com a recomendação a favor da expulsão do Andrés. Essa semana, o Leonardo Pantaleão assumiu como presidente efetivo do Conselho Deliberativo, o que significa que ele mesmo vai receber o parecer dele como presidente do Conselho de Ética, ele vai receber como presidente do Conselho Deliberativo pela expulsão do André Sanches, e ele vai ser o responsável justamente por colocar essa votação, colocar essa questão para a votação do Conselho. Só lembrando que o parecer do Conselho de Ética não é vinculante, o Conselho tem liberdade para votar como bem entender, então não significa que o André Sanches será expulso dos quadros do Corinthians, embora essa seja a maior possibilidade que a gente já teve notícia de que isso aconteça. Mas voltando aqui então à questão do Estatuto do Corinthians e da reforma do Pantaleão como presidente do Conselho Deliberativo, o Tuma pediu o afastamento por tempo indeterminado, o Pantaleão assumiu, e uma das primeiras medidas do Pantaleão como presidente do Conselho foi convocar uma votação para se votar o texto da reforma, o texto que foi proposto pelos trabalhos liderados pelo Romeu Tuma Júnior. O que eu conversei com algumas pessoas que conhecem muito mais dos bastidores do Parque São Jorge do que eu, é que o que está em negociação aqui são alguns pontos do Estatuto do Corinthians que desagrada principalmente os conselheiros vitalícios. Sobre isso, eu recomendo muito que vocês leiam a timeline do Daniel Kepler, jornalista do Meu Timão, e que também fez uma matéria para o Meu Timão. Ele sabe, enfim, ele cobre muito bem os bastidores ali políticos do Corinthians e sabe muito sobre o assunto, mas assim, para passar aqui por cima dos pontos, existem alguns pontos, questão da profissionalização da diretoria, de ter CEO, tem uma questão ali de não poder continuar contratando parentes de conselheiros, tem a questão dos funcionários que têm cargo na gestão não poderem votar, tem uma série de pontos ali que desagrada principalmente os vitalícios e o Stabile, que é, enfim, hoje o presidente do Corinthians e que é muito próximo dos vitalícios. O que me contaram por aí é que o Stabile chegou a conversar com o Leonardo Pantaleão, falando, não, vamos votar então, mas queria que fosse uma votação já com um projeto de texto desidratado, tirando alguns pontos que realmente desagradam o grupo dos vitalícios. E o Leonardo Pantaleão, ele não convocou essa votação do dia 29 de abril no Conselho Deliberativo exatamente nos termos que o Osmar e os vitalícios gostariam. E isso já gerou imediatamente uma ação da presidência do Corinthians, que é, hoje, nesta terça-feira, sai uma nota no site do Corinthians dizendo que a ata daquela reunião lá atrás, em que o Tuma foi supostamente afastado, foi registrada em cartório hoje. E de certa forma, isso é uma maneira que o Osmar Stabile e o grupo político deles têm de dizer, fala assim, olha, se você não vai convocar a reunião do jeito que a gente gostaria, temos aqui agora registrado a ata da reunião que afastou o Tuma, o que significa que tudo o que aconteceu do dia que o Tuma foi afastado para cá, na verdade está anulado, porque ele foi afastado lá atrás, né? E aí fica no ar se todos os atos, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Leonardo Pantaleão como presidente do Conselho de Ética, são válidos ou não, e a partir de quando, né? Eu confesso que eu fiquei até um pouco assustado com tudo isso que aconteceu hoje, porque basicamente isso mostra que o Stabile está disposto a forçar a mão do Pantaleão
para que não seja votada a reforma do estatuto do jeito que estava sendo proposto antes. E aí, assim, sendo bem sincero, se ele começar a tirar todo mundo do clube que faz alguma coisa que ele e os vitalícios não gostam, a gente está falando basicamente de uma ditadura. Veja bem, eu não tenho nenhuma ilusão quanto ao sistema político do Corinthians, tá? Eu sei exatamente o tipo de pessoa que frequenta as ruelas, alamedas do Parque São Jorge. Eu sei exatamente quem são os dirigentes do Corinthians. Então, assim, eu não tenho uma ilusão de que aquilo lá é uma democracia perfeita e etc. Mas o que a gente está vendo agora é um presidente e um grupo político que parecem dispostos a atropelar qualquer pessoa que tente trazer uma fagulha de modernidade para o Parque São Jorge. E isso a torcida não pode aceitar, a torcida tem que fiscalizar e a torcida principalmente tem que se opor e ir lá no Parque São Jorge para dar o recado para os dirigentes, porque o Corinthians precisa dessa reforma do estatuto. E não dá para ser uma reforma que continue do mesmo jeito o clube. Não adianta, assim, me parece que tudo está sendo feito para que a gente não tenha mudança, apenas a ilusão da mudança, né? O meme que a molecada faz hoje do sabor é o que está acontecendo exatamente no Corinthians, o que é pelo menos o que o Osmar Stabile e os vitalícios querem que aconteça. Essa ilusão de que o clube está mudando. Mas se você tirar a profissionalização da diretoria, a possibilidade de ter um CEO, a possibilidade de virar SAF, regras de nepotismo, de direito a voto se tiver cargo, basicamente o clube continua a mesma coisa. Vai botar o fiel torcedor. Certamente não seria para essa eleição, seria apenas para a próxima, que vai ser ou em 29 ou em 30, se aumentarem o mandato do presidente ou não. Enfim, é uma mudança que na prática ela não muda nada. E eu acho que a gente tem que ficar muito preocupado com isso. Eu confesso que eu continuo muito descrente de que essa reforma do Estatuto do Corinthians vai acontecer ainda em 2026. E se acontecer, eu não acredito que ela vai ser uma reforma de fato boa para o clube ou que modernize o clube. Eu acho que ela vai ser uma reforma feita para dizer que ela foi feita, ela vai colocar uma regra ou outra a mais aí, de repente cartão corporativo por conta dos episódios que a gente teve, um voto do fiel torcedor lá para 2030, mas ela não vai abrir o colégio eleitoral do clube, vai continuar mantendo as mesmas pessoas no universo de candidatos possíveis, o que basicamente não altera em nada o clube. Se você tem voto do torcedor, mas os candidatos continuam sendo aquelas pessoas que têm sido candidatas nos últimos anos, basicamente a mudança não existe, só o número de votos que vai ser maior. E eu tô, enfim, bastante preocupado com o que acontece no clube e a gente tem tanta coisa para se preocupar, né? A gente teve um derby nesse fim de semana, tem trocentas denúncias do STJD contra o Corinthians e uma contra o Palmeiras, que é só uma coisa que pode acabar em multa. A gente tem dívidas a serem pagas, a gente tem, poxa, 500 mil problemas e os dirigentes do Corinthians parecem que continuam preocupados apenas com o próprio umbigo, apenas com o que acontece no Parque São Jorge. Eles querem continuar à frente do clube, querem que a torcida continue jorrando dinheiro dentro dos cofres do clube, para eles administrarem mal, para eles criarem novas dívidas e, enfim, não vou fazer nenhuma ilação aqui para evitar o processinho, mas eu confesso que quanto mais eu escuto da política do Parque São Jorge, mais desanimado eu fico, mesmo sendo um cara que sabia e sempre soube como as coisas acontecem lá dentro. Eu confesso que esses últimos meses me deixaram bastante assustados com o futuro do Corinthians. Se o Osmar Stabile for de fato para cima do Pantaleão, para que o texto da reforma do Estatuto seja desidratado e a gente acabe votando uma reforma que na prática não altera muita coisa, eu acho que a gente está olhando para uma ditadura de fato dentro do clube. De novo, o Corinthians nunca foi a expressão máxima do termo democracia,
mas as coisas me parecem estar piorando nos últimos meses por conta da atuação do presidente do clube e do grupo dos vitalícios. Vamos ver o que acontece. Supostamente teremos uma votação no dia 29 de abril, dentro do Conselho, para votar o texto do Estatuto, para que esse texto então seja colocado em Assembleia Geral para votação. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo. Novamente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para outras pessoas. Se puder apertar o botão de hype, eu agradeço. Sexta-feira eu volto com mais um vídeo longo para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima.